Queridos, eu tenho certeza, aliás, como já ouvi dos lábios do pastor Hernandes Dias Lopes, e você já deve ter ouvido também, que as melhores notícias que o mundo já ouviu vieram de um túmulo vazio. Como nós estamos ansiosos por boas notícias. Agora, com certeza, nos afastando dos pessimistas de plantão e dos noticiários de cemitério, a expressão que mais ouvimos nesses últimos dias é: vai passar. E vai passar mesmo. Agora veja que interessante. A origem da palavra Páscoa advém do termo em hebraico cujo sentido simbólico é passagem. Comum às celebrações pagãs, passagem do inverno para a primavera, e das celebrações judaicas, da escravatura do Egito para a liberdade e terra prometida. Hoje nós comemoramos a Páscoa, não das celebrações pagãs, nem dos judeus, mas a Páscoa dos cristãos, que está fundada num túmulo vazio. Quando eu estava refletindo sobre isso e tudo quanto estamos vivendo, lembrei-me de escrita do pastor Gerson Corrêa de Lacerda, hoje pastor lá na primeira igreja presbiteriana independente de Osasco. Pastor que, aliás, já tive o prazer de receber em minha casa e achei oportuno repartir parte daquilo que aprendi com ele em uma reflexão que será para nós, tenho certeza, uma boa notícia. Portanto, eu te convido para abrir sua Bíblia e acompanhar comigo a leitura em Marcos capítulo 16, a partir do verso 1. Marcos 16, 1. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, a que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão, como lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Vamos orar? Pai, fala ao nosso coração. Liberdade do teu Santo Espírito, Senhor meu Pai. É o que te clamamos, em nome de Jesus. Acho que não é preciso nem falar o quanto se faz necessário termos uma vida de oração. No caso, eu me lembro que quando da minha conversão, era muito comum reuniões de vigílias de oração. Aqui em Assis, muitos e muitos irmãos se dirigiam para recantos e matas para termos momentos de oração nas noites e madrugadas. Quando chovia, nos reuníamos no templo. Mas a intenção era de louvarmos e orarmos a Deus. Era simplesmente, como diz Pascoal Piragini, tremendo. Lembro-me com saudade de vigílias que fazíamos na Chácara Céu Azul e também daquelas que fazíamos na companhia da querida irmã Rosinha, do pastor Getúlio com seu violão, da irmã Ludinha. No caso, eu lembro que era muito comum cantarmos uma canção cuja letra dizia assim: nesse dia feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. No caso, a canção é curtinha, não diz nada além disso. E sua ênfase está na afirmação que é repetida 2 vezes: eu marquei um encontro com Deus. Na realidade, essa expressão pode servir muito bem para definir como é muitas vezes a nossa vida, digamos, com Deus. De fato, muitas vezes em nossa vida vivemos marcando o encontro com Deus. No caso, me vem à mente de pronto uma pergunta nessa hora. Será que não é justamente para isso que nos reunimos em culto nesse momento?
Será que não estamos agora diante de uma tela de computador, um televisor, a fim de termos mais um dos nossos encontros com Deus? Aliás, é exatamente para isso que serve o domingo, e é essa também a utilidade desse momento. Nós poderíamos dizer que o domingo é o dia feliz, cantado na canção, no qual acostumamos a ter um encontro com Deus. Normalmente o templo é o santo lugar, onde esperamos ter alguns momentos de comunhão com o Senhor. Hoje, por causa da pandemia, do distanciamento social, de decretos, buscamos isso diante da tela do computador, do nosso celular, do nosso iPad, do nosso televisor. Depois, nos outros dias da semana, não dá muito tempo para marcar outros encontros com Deus. Temos muitos afazeres e ocupações, nem que seja só de forma remota. Precisamos trabalhar, precisamos estudar, temos metas a cumprir, uma carreira para cuidar, ou até mesmo simplesmente nos virar para sobreviver. O tempo passa rapidamente, a agitação da vida é por demais intensa. Quase ninguém tem tempo sobrando. E sabe como é, né? Deus pode esperar. Além disso, nem todos os momentos e lugares são propícios para um encontro com Deus. Nas ruas, nas fábricas, nos escritórios, nas lojas, na escola, o ambiente parece ser totalmente inadequado, impróprio. Há muito barulho, há muita agitação. Além do que, temos uma preocupação. E se alguém perceber? Se alguém notar? O que será que vão pensar ou falar? Será que é adequado? Queridos, eu não sei se vocês já se deram conta quantos agentes secretos de Deus existem em repartições, em hospitais, em escritórios, em escolas. Pessoas que são cristãs, mas que ninguém sabe que eles são. E eles não querem, não fazem questão que os outros saibam. Querem manter em segredo. Nessa situação, temos mesmo é de marcar encontros com Deus, no dia certo, no lugar apropriado, no horário certo. Se bem que pensamos que Deus se contenta com qualquer horário, até com o que sobra. Ele sabe que eu sou ocupado. Para alguns, é no templo, e agora que não dá para ir no templo, é só no domingo, dia de se encontrar com Deus na frente de uma tela. Pois bem, a história da ressurreição de Jesus, que lemos no texto do Evangelho de Marcos, pode ser lida exatamente a partir dessa perspectiva. A história da ressurreição de Jesus pode ser estudada perfeitamente como a história de um encontro com Deus. Nós temos um fato. As mulheres marcaram um encontro com Jesus. O texto que lemos começa dizendo assim: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé, Maria mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. Essas palavras nos transmitem a ideia bem nítida de que as mulheres haviam marcado um encontro com o Senhor Jesus. Para entender a história da marcação desse encontro, precisamos recordar rapidamente o que havia acontecido antes. Depois de desenvolver um curto ministério de 3 anos, Jesus tinha ido a Jerusalém. Era a época da Páscoa, a festa mais importante dos judeus, na qual, como já apontei, se comemorava a libertação da escravidão no Egito. Muita gente circulava pela cidade, judeus de todas as partes estavam presentes para a grande celebração. A princípio, as coisas parecem muito boas para Jesus. Ele foi recebido com todas as honras pelo povo, acolheram-no festivamente, alegremente, como se fosse um rei. Naquele domingo de Ramos, em detrimento de Jesus não vir assentado sobre um garboso cavalo branco, mas num jumentinho. A palavra nos revela que muitos estendiam em suas vestes no caminho e outros ramos que haviam cortado pelos campos. Mas muito depressa as coisas foram mudando de forma radical. No curto espaço de uma semana, apenas uma semana, Jesus deixou de ser visto como um rei e passou a ser tratado como um bandido. No curto espaço de uma semana, as multidões que gritavam Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, passaram a gritar, crucifica-o,
crucifica-o. No curto espaço de uma semana, os discípulos que tinham deixado tudo para seguir Jesus, que lhe prometeram fidelidade, afastaram-se dele e fugiram com medo. Ninguém podia imaginar que tudo aquilo fosse acontecer no curto espaço de uma semana. Na sexta-feira, por volta das 9 horas da manhã, Jesus foi crucificado. Ele tinha sido preso, julgado e condenado num processo que se desenrolara com extrema rapidez. Houve uma verdadeira luta contra o tempo para que Jesus fosse morto sem maiores delongas. Por volta das 15 horas da sexta-feira, Jesus expirou na cruz, morreu. A partir das 18 horas, começava o sagrado dia de sábado para os judeus. Dessa maneira, não houve tempo para se cuidar devidamente do defunto. Só foi possível tirá-lo da cruz e depositá-lo num túmulo. Mas o encontro foi marcado. As mulheres marcaram um encontro para logo depois do sábado. Um encontro para que o corpo morto de Jesus fosse tratado de acordo com os costumes da época. Temos diante de nós as circunstâncias do encontro. Quando nós lemos com atenção o texto do Evangelho de Marcos, podemos perceber todas as circunstâncias desse encontro. Em primeiro lugar, foram feitos todos os preparativos adequados para o encontro. O texto bíblico diz que as mulheres compraram perfumes, aromas, para perfumarem o corpo de Jesus. Era esse o tratamento que os judeus dispensavam para os seus mortos. E as mulheres se preocuparam em cuidar do corpo de Jesus de acordo com as normas e os bons costumes da época. Em segundo lugar, foi marcado o dia do encontro. O texto bíblico diz que as mulheres foram ao encontro do corpo morto de Jesus no domingo, bem cedo, ao nascer do sol. Não havia sido possível realizar o encontro antes disso. Os judeus tinham leis rigorosas a respeito do sábado. O sábado era dedicado a Deus de modo integral e exclusivo. No sábado, muitas coisas não podiam ser realizadas. Por isso, as mulheres tiveram de esperar o sábado terminar. Somente depois do fim do sábado elas puderam comprar os perfumes, os aromas de que precisavam para o corpo de Jesus. Somente no domingo pela manhã elas tiveram a oportunidade do encontro. Em terceiro lugar, foi estabelecido o local do encontro. O texto bíblico afirma que as mulheres se dirigiram ao túmulo, ao sepulcro, onde o corpo morto de Jesus tinha sido depositado às pressas na sexta-feira. Não podia ser outro local do encontro. Quando Jesus estava vivo, as pessoas o encontravam nos mais diversos lugares. Quando Jesus estava vivo, ocorreram inúmeros encontros de Jesus pelos caminhos da Palestina, à beira do mar da Galileia, nos montes, na praia, em casas, nas sinagogas. Mas agora, quando Jesus estava morto, o único lugar para um encontro com ele era no túmulo onde seu corpo tinha sido colocado. Eis aí, meus queridos irmãos, as circunstâncias do encontro com Cristo morto. As mulheres se prepararam devidamente para aquele encontro, comprando os perfumes apropriados. As mulheres definiram bem o momento do encontro, um dia de domingo, bem cedo, ao nascer do sol. As mulheres também estabeleceram o local exato do encontro, no túmulo, no sepulcro, onde o corpo de Jesus fora deixado. Sem dúvida alguma, tudo foi muito bem planejado. Era um encontro que tinha tudo para dar certo. Agora, Jesus ressuscitado transtorna, desorganiza os planos do encontro. Observem, amados, para surpresa das mulheres, nada aconteceu de acordo com seus planos. A primeira coisa que espantou as mulheres que vinham para o encontro foi terem encontrado a pedra que cobria a entrada do túmulo completamente removida. Depois, ao entrarem no túmulo, elas se depararam com outra novidade. Viram um moço vestido de branco, sentado no lado direito. Não foi possível evitar o susto. Nada daquilo estava no programa do encontro. Foi nesse momento que o moço, vestido de branco, disse: "Não tenham medo", disse ele. "Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto." Essas palavras serviram para mostrar que o plano do encontro com o Cristo morto tinha fracassado completamente.
O corpo não estava mais no túmulo. O local do encontro, o horário do encontro, a forma do encontro tinha que ser replanejado. Não tinha dado certo. O corpo não estava mais morto. O túmulo estava vazio. Jesus havia ressuscitado, portanto, os perfumes comprados com tanto cuidado tornaram-se sem qualquer utilidade. Mas percebam, o moço vestido de branco forneceu também as instruções para o encontro com Cristo vivo. Ele disse às mulheres: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão como ele lhes disse. Essas palavras significam que Jesus estava tomando a iniciativa. Era ele quem estabelecia as bases para o encontro com os seus seguidores. O encontro não seria no túmulo, o encontro iria acontecer na Galiléia. O encontro iria acontecer do jeito que ele quer, na hora que ele quer, no lugar que ele quer. Eu vou concluir. Toda essa história traz uma lição para a nossa vida. O fato é que muitas vezes nós agimos como as mulheres que foram ao túmulo de Jesus. Marcamos encontros com Deus. Definimos quando será o encontro. Estabelecemos como será o encontro. E chegamos até a querer que Deus seja bem comportado e nos espere para que o encontremos de acordo com os nossos planos. Ora, a história da ressurreição de Jesus vem nos dizer que o relacionamento com Deus não é e não pode ser assim. Com Cristo vivo, as coisas são muito diferentes. Não somos nós que marcamos o encontro com Deus. Ao contrário, Deus é quem toma a iniciativa. É Ele quem marca os encontros conosco. Não nos encontramos com Deus em túmulos, no meio da morte e da desolação. Em Jesus, Deus está vivo e vai adiante de nós para Galiléia. Aleluia! Nós nos encontramos com Ele em meio às atividades normais da vida. Você pode ter um encontro com Jesus agora, se Ele quiser. E eu oro para isso. Mas entenda, meu amado, entenda, minha amada. As coisas não serão como você quer. É Ele quem está no comando. O Evangelho de Mateus acrescenta um final à narrativa de Marcos. Diz que os discípulos foram para Galiléia e ali se encontraram com Jesus. Nessa ocasião, Jesus lhes disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu lhes estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Mateus 28, 18 a 20. Isso é simplesmente maravilhoso. Quando nós nos encontramos com Cristo vivo, as coisas são exatamente dessa maneira. Ele fica conosco, Ele permanece conosco todos os dias. Não vivemos mais marcando encontros com Deus ou tendo encontros com Deus, passamos a viver em constante e permanente comunhão com Ele. Não adoramos um Cristo que esteve vivo e está morto, mas o Cristo que esteve morto está vivo pelos séculos dos séculos. Ele tem as chaves da morte e do inferno, Ele está sentado no trono, reina soberano e voltará gloriosamente. Sua vitória sobre a morte é a nossa bandeira. Amados, porque Jesus ressuscitou, o futuro não é incerto para nós. Não precisamos viver como aqueles que não têm esperança e caminham para um encontro com Deus num túmulo, num sepulcro. Ele é um Deus vivo, aleluia. Um Deus que já nos encontrou e está conosco, fica conosco, jamais nos abandona. Ele é Emanuel. Vamos orar. Pai, simplesmente maravilhoso poder te chamar de Pai. Temos um Deus soberano, onisciente, onipresente, onipotente. Um Deus que nenhuma expressão poderia definir, mas se contenta em que o chamemos de Pai. O que te pedimos nesse momento, nessa hora, é que o Senhor se manifeste a todos que ouviram essa mensagem. Que o Senhor encontre com cada um de uma forma muito, mas muito especial. Embora isso seja até um pleonasmo, pois é impossível um encontro contigo que não seja especial. Que nessa Páscoa
possamos experimentar mais e mais de um Deus vivo e que age em nós, na nossa família, na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação. Recebe em teu trono essa oração como reconhecimento de gratidão e estende a tua mão de poder sobre nós. É o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém?